Se eu te disser que é perfeitamente possível você comprar a sua galinha dos ovos de ouro, você acreditaria? Pois eu digo para você, sim, é possível, mas calma que não é fábula. A galinha dos ovos de ouro é o capital investido e os ovos serão os rendimentos que vão sustentar o seu estilo de vida. E aí, o que você acha dessa ideia? Bem, a ideia hoje é mostrar como criar essa galinha dos ovos de ouro da vida real, mesmo sem ganhar fortunas. Você prefere passar a vida correndo atrás dos ovos soltos ou criar a sua própria galinha, hein? Me conta, como que nós vamos, como que nós vamos conquistar a liberdade financeira sem ganhar fortunas? Isso é perfeitamente possível. Mas agora nós vamos nos aprofundar nesse tema e eu vou te mostrar passo a passo uma descrição como é que nós conseguimos fazer a criação dessa galinha. Ou seja, eu vou te mostrar como montar o seu capital e fazê-lo gerar renda passiva. Lembrando, vamos lá retornar às lições do T. Harv Eker. Pessoas ricas jogam para ganhar e miram em grandes fortunas, enquanto que pessoas pobres de mentalidade pobre pensam apenas assim em pagar as suas contas. E quando elas pensam em pagar as suas contas, a conta da liberdade financeira ou da galinha dos ovos de ouro nunca está lá no caderninho delas. Esse que é o problema. Então, o nosso objetivo aqui é mirar alto, porque nós vamos precisar fazer crescer e engordar a nossa galinha para que ela dê bons ovos que possam nos sustentar. Vamos lá, tudo começa com a mentalidade certa. Digamos assim, com a maneira como nós conseguimos enxergar o dinheiro. As pessoas ricas, elas focam em oportunidades e elas pensam grande, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre, elas enxergam apenas obstáculos. Então nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar. Vamos relembrar um pouco dos 17 arquivos da riqueza do livro do T. Harv Eker. Vamos lá. A mentalidade de assumir o volante, o controle do nosso carro da vida. Nós precisamos tomar para nós a nossa vida e começar a trabalhar, isso é, ter responsabilidade sobre nós mesmos e começar a plantar para que nós possamos futuramente colher ou criar a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós precisamos também passar a pensar grande, começar a expandir a nossa forma de pensar sobre o dinheiro, focar em oportunidades ao invés de se ater só aos obstáculos. Os obstáculos são para serem superados, na verdade. Nós precisamos admirar as pessoas que já atingiram esse objetivo e começar a andar na companhia de pessoas que têm os mesmos objetivos que nós. Uma coisa muito importante, presta atenção, ó. Não importa o valor, o que importa é adquirir o hábito de administrar bem o dinheiro. É mais importante, por hora, adquirir esse hábito de administrar bem. O que é administrar bem? Colocar ele em cada caixinha de forma que ele possa nos trazer vários benefícios. Não só, assim, digamos, só recebeu, já paguei a conta, já era, já acabou. Não, nós precisamos alocar, distribuir ele da maneira correta. E uma das maneiras corretas é colocando ele para trabalhar para nós. Nós precisamos também pensar no gerenciamento do medo. Porque às vezes a gente começa a investir e começa a achar, vir pensamentos que, isso não vai dar nada. E se acontecer alguma coisa? E se acontecer isso? E se fulano? E se governo? A gente precisa trabalhar essa questão do gerenciamento do nosso medo. E o que vai nos ajudar é buscar aprender sempre. Conforme nós vamos aprendendo a lidar com essas situações,
o nosso medo ele pode ser mitigado. E uma coisa, sem uma mentalidade milionária, a galinha nem sai do ovo. Então, vamos investir nisso, beleza? Então, vamos lá. A conta da liberdade financeira. Vou tomar um golinho de água. O T. Harv Eker e outros autores também, eles recomendam que a gente deposite 10% de nossos rendimentos nessa conta. E essa conta, ela não pode ser mexida. A gente não vai gastar o valor principal. Nós não podemos ir lá e querer começar a tirar uma peninha da nossa galinha. Só porque é uma peninha. Não. Essa conta a gente não pode mexer. Feito isso, vamos seguir. A gente tem que ter isso em mente, pois lá não posso mexer. Eu conheço várias pessoas que começaram, mas depois foram lá e mexeram. E existe, ao longo do tempo, conforme a circunstância, você vai ver que, claro, se for uma questão de vida ou morte, claro que vai mexer. Não estamos falando disso. Estamos falando de coisas fúteis. Às vezes a pessoa quer uma coisinha, um celular novo, vai lá e mexe. Não que o celular não seja importante, mas entende? É uma coisa que é super importante para o nosso futuro. Então nós precisamos pensar em não mexer, fazer o possível para não mexer nesse valor. E por quê? Porque esse valor, se eu tirar desse valor, eu vou começar a tirar não só dele, eu tiro dele 2 vezes. Eu tiro dele agora, vamos supor que eu tenho 100, eu tiro 10, eu vou ficar com 90. E o meu rendimento não vai mais ser sobre 100, vai ser sobre 90. Então eu vou estar tirando 2 vezes. Então é bom a gente pensar 4 vezes antes de mexer. Só se for em caso de vida ou morte mesmo. Tem uns autores que eles sugerem... No vídeo anterior que nós falamos assim, né, do percentual, do 100% que a gente tem de receita. E tem uns que nem o T. Harv Eker faz a seguinte sugestão. O que nós vamos fazer com esse 100% da nossa receita? 50% para necessidade básica, 10% para aposentadoria, 10% para poupança, despesa a longo prazo, 10% para instrução financeira, 10% para diversão e 10% para doação. O homem mais rico da Babilônia, você vai encontrar esse percentual diferente. 10% para poupança, 70% para manutenção da família e 20% para pagamento de dívida, caso a pessoa tenha dívida. Então, vai observando que, conforme o autor, ele pensa de uma determinada maneira. E tem um outro autor ainda, ele orienta 60% para manutenção da família, 10% para investimento, quer dizer, para aposentadoria, que é a criação desse patrimônio, da nossa galinha dos ovos de ouro, 10% para poupança e objetivos de curto prazo, e 20% para gastar livremente, pode ser com instrução, pode ser com um jantar que você queira dar com os amigos, pode ser outras coisas, doações, né? Então, cada um pensa de uma maneira, que 60% para a família, o outro já acha que é 50%, e o outro já acha que é 70%, e isso vai variar de acordo com o valor que a gente ganha. Quanto mais eu ganho, né, vai chegar um ponto em que eu consigo saciar a necessidade básica da minha família com 50%. Se eu continuar crescendo, aumentando o meu rendimento ativo, né? Se eu tiver no meu rendimento, no meu trabalho lá no dia a dia, se eu aumentar ele consideravelmente, então eu consigo chegar a 50% ou menos, tem gente que consegue menos. Mas às vezes no meu trabalho eu vou precisar de utilizar para a manutenção da minha família 70%, ou às vezes 60%. Então, esse valor a gente precisa equilibrar. O que a gente não pode deixar é deixar de investir os nossos 10% na nossa conta de liberdade financeira. Esse a gente não pode deixar de jeito nenhum. E nem depois ir lá e começar
a tirar ele pedacinho por pedacinho. Por isso que a gente já precisa ter uma outra conta aqui, ó, para despesas a longo prazo ou outras despesas. Por isso que a gente precisa ter essa conta. A gente vai mexer numa questão de necessidade. Lembrando que é sempre bom, conforme o nosso montante, o patrimônio vai aumentando, desses 10% que eu estou investindo para aposentadoria, quer dizer, e o outro restante também. É bom eu ter a ajuda de um profissional, procurar uma casa de análise ou um assessor de investimentos. Por quê? Porque ele vai me ajudar a reduzir os riscos de investimento, porque ele vai fazer uma diversificação conforme a minha necessidade pessoal, e isso é pessoal, né? Um profissional vai saber explicar isso bem para você, onde é melhor você alocar os seus recursos. E também para uma questão de rentabilidade. Ele vai te ajudar a ampliar essa rentabilidade. E também não se esquece que você precisa estudar para você aprender e estar acompanhando isso. É muito importante isso. Vamos lá. Eu preciso fazer uma conta para eu descobrir o crossover point. O que é? É a definição do momento em que a minha renda passiva consegue cobrir o meu custo de vida. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir o meu estilo de vida. Eu quero um estilo de vida mais simples ou eu quero um estilo de vida mais requintado? Dependendo do seu faturamento, da sua renda ativa, quer dizer, do seu trabalho que você vem trabalhando, né, todos os dias. Dependendo do seu valor do trabalho que você tem, que você recebe, você pode ter uma vida assim mais requintada. Ou dependendo, você pode ter uma vida mais simples. Por que é importante isso? Porque isso vai determinar o montante que eu preciso reservar. Quer dizer, esses 10% que eu vou precisar reservar. Se eu puder reservar mais também, ok, beleza. E qual que é a importância disso? Isso vai determinar o seguinte: vamos supor, eu consigo reservar 10% e eu quero um estilo de vida mais requintado. Eu vou demorar, então, talvez um tempo maior para que eu consiga me retirar do trabalho aonde eu estou, né? Para que eu consiga atingir a minha liberdade financeira, melhor falando, não dependendo do trabalho que eu estou ativo lá na minha carteira todos os dias. Quanto mais eu investir, menor, e quanto mais a minha vida for simples, eu reduzo o tempo. Conseguiu entender? Espero que tenha ficado claro. Quanto mais, por exemplo, deixa eu ver uma outra maneira de explicar. Se eu quiser um estilo de vida mais requintado e eu tenho apenas 10% para investir, talvez eu vou ter que passar mais tempo trabalhando até chegar naquele valor. Ou se eu prefiro um estilo de vida mais simples, um estilo de vida assim, confortável, né? Que eu não vou passar necessidade, não é passar perrengue, não é nada disso. É um estilo de vida normal, mais simples, mais minimalista, vamos assim dizer. Se eu preferir um estilo de vida mais simples, mais rápido, eu consigo chegar nesse valor que vai cobrir o meu custo de vida. E olha que interessante, tá? Conseguir cobrir o custo de vida. Se eu me desligar do meu trabalho, com o montante que eu construí, eu consigo viver de boa. Sabe o que é o legal nisso? Que você, às vezes, você não precisa trabalhar e você vai passar a escolher se você vai trabalhar ou não, ou qual trabalho vai fazer. Eu gosto de pensar que a aposentadoria não é para a gente ficar sem fazer nada. A aposentadoria é para a gente escolher o que a gente vai fazer e o que a gente possa escolher coisas, às vezes, que você sempre teve vontade de fazer, mas que nunca teve oportunidade, porque você teve que se empenhar no seu trabalho. Então, veja como é importante a gente pensar nisso. Então, eu posso escolher levar um outro trabalho. E olha que legal agora. Eu escolhi levar um outro trabalho. Vamos supor um trabalho que eu
sempre sonhei que eu gostaria de fazer esse trabalho dar certo, e eu começo a receber valores consideráveis, né? Esses valores começam a ampliar o meu patrimônio líquido. E com a ampliação desse patrimônio líquido, lembra que é a soma de tudo que eu tenho menos, tudo que eu devo, é o meu patrimônio líquido. Eu consigo, inclusive, até tornar o meu estilo de vida um pouco melhor. Veja como que ideia legal. Bom, eu acho que essa ideia é legal, né? Espero que você também ache. Por exemplo, eu paro de trabalhar mais cedo, porque eu já construí o meu patrimônio. Eu já construí o meu montante lá dos valores que vão cobrir as minhas despesas, que são os ovinhos que vou ter todos os meses, e passo a trabalhar em outra atividade na qual eu tenho interesse, que eu quero fazer também ao longo da minha vida. Não é legal? Eu acho legal. Mas lembra de uma coisa: a mentalidade certa e disciplina para poupar. A gente precisa disso. E a gente precisa disso para investir nessa nossa nova vida, para investir na nossa galinha dos ovos de ouro, porque senão ela não vai nos sustentar e nem vai se sustentar sozinha. Agora tem um outro exemplo aqui para a gente ver. Se você vamos supor, você começou a investir lá 10% do seu salário. Agora você vai começar a fazer o acompanhamento desses ovinhos que a sua galinha dos ovos de ouro vai estar botando, né? Que é o seu capital, a montante do seu capital. Quanto que vai estar rendendo? No começo, você vai observar que vai render assim, você consegue cobrir uma conta de luz, depois a conta de luz e água, depois a conta de mercado. E conforme você vai investindo e reinvestindo, acho legal reinvestir também o mesmo valor. O valor que você vem recebendo mensalmente. Conforme você vai investindo e reinvestindo, esse montante ele vai aumentando. E com o passar do tempo, você vai observar, puxa vida, já consigo bancar meu estilo de vida. Se eu quiser sair desse trabalho e fazer um outro trabalho, agora eu consigo. Não é legal isso? Mais um golinho de água servido. A Forbes, a revista Forbes, ela deu algumas dicas para a gente pensar sobre isso. Ela assim, sugeriu da gente fazer um balanço de vida, calcular quanto de dinheiro que eu já ganhei na minha vida e procurar entender para onde foi esse dinheiro. Esse dinheiro veio para minha conta da liberdade financeira? Se não veio, tá na hora de vir. Então, nunca se esqueça, nunca é tarde para começar. Uma outra conta interessante: descobrir o valor do seu salário real. Quanto que você ganha, o bruto, os descontos, quanto que dá o líquido. Desse líquido que você ganha, quanto que qual é o valor da hora? Descobriu o valor da hora que você ganha. Eu sempre pensava assim, falar em valor da hora. Cada hora que eu trabalhava no meu outro trabalho, eu pensava assim: cada hora que eu trabalho não só para hoje, não só para as contas desse mês, eu trabalho para hoje e para amanhã. Sempre com esse pensamento. Eu achava que era legal esse pensamento. Aí eu achei legal de compartilhar com você. Agora, para a gente quer ver, ó, eu ia falar uma coisa, mas eu mudei de ideia. Vamos supor que você sabe quanto que é o valor da sua hora e você quer comprar. Você quer comprar alguma coisa, quer comprar uma tampinha, vamos supor. Essa tampinha custa R$20. Quantas horas que eu vou precisar trabalhar, ou quantos minutos, para mim comprar isso aqui? É interessante a gente saber quantas horas que eu trabalho para comprar X coisa. Agora, uma outra sugestão da Forbes. Ela sugeriu assim, da gente fazer um registro por 3 meses dos nossos gastos. Identificar onde há vazamentos. O que são os vazamentos? Vazamentos são despesas. E o que são despesas? Despesas são aquelas contas
que eu pago e não uso. Essas despesas, elas precisam ser eliminadas assim, urgentemente, sem choro nem vela. Nós precisamos rever isso. E para onde que vai esse dinheiro que eu estava usando em despesas? Eu posso alocar ele para minha galinha dos ovos de ouro, porque lembra, quanto mais eu invisto, mais rápido eu posso chegar lá a cobrir as minhas despesas. Entendeu, né? Quanto mais eu vou tirar de uma despesa um dinheiro que está sendo praticamente jogado fora e vou fazer um investimento no meu patrimônio. Beleza? Essa também pode ser uma fonte. Uma outra fonte para engordar a nossa galinha dos ovos de ouro, além de cortar despesas, quer dizer, exageros que às vezes a gente comete e acaba comprando devido a propaganda, a gente vai e não resiste. A gente precisa estar atento a isso. Estou precisando mesmo? Estou comprando se está precisando. Eliminar as despesas e observar essa questão de economia. Às vezes a gente precisa fazer pesquisa, porque há lugares que são mais baratos. Se uma coisa que eu costumo, que eu vou comprar está 150 e no outro está 130, e o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor também, bom, eu já ia pagar 150, eu posso pegar esse valor dos R$20 e jogar para minha conta também de independência financeira. E assim nós vamos aumentando esse bolo da nossa conta financeira. E aí, o que você acha dessa ideia? Deixa eu ver o que mais assim que nós podemos falar. Nós podemos observar também se essa conta que eu pretendo fazer, ou algumas contas que eu já fiz, se ela me trouxe alegria proporcional ao tempo investido, quer dizer, ao tempo de trabalho investido. Me trouxe, tipo assim, eu trabalhei 4 horas para comprar essa coisa aqui. Essa coisa aqui, ela me trouxe uma alegria proporcional àquelas 4 horas que eu trabalhei? Uma coisa para se pensar também, né? O que a gente precisa fazer que vai te animar? Ver o nosso progresso. A gente precisa fazer esse acompanhamento para a gente ver o quanto que nós estamos progredindo ao longo do tempo e também procurar traçar metas assim, agora eu consigo chegar até aqui, eu tenho X, agora eu consigo chegar até aqui. Agora se eu esforçar um pouquinho, se eu fizer uma pesquisa de preço, se eu eliminar, tiver alguma despesa que se dá para mim eliminar, eu consigo chegar até aqui. E ver esse patrimônio aumentando. Isso é legal também, a gente fazer esse acompanhamento. E anotar em planilha, anotar em gráfico. Uma outra coisa que é legal também, buscar fazer atividades extras que rendam algum dinheiro também. A gente pode buscar se qualificar, praticar, fazer algum serviço extra, algum freelance, alguma coisa assim que fazer coisas assim para aumentar o nosso patrimônio, mas também, né, que esteja tudo em equilíbrio com a nossa vida, né? Também não vai, né, fazer muita coisa. E assim, investindo o nosso dinheiro, economizando, administrando bem, a gente vai conseguir ver ele aumentar e aumentar a nossa galinha dos ovos de ouro. Lembra, quanto maior for ela, mais ovinhos ela dará para nós. Beleza? Bem, além desses passos, existe também a questão dos temperamentos que a gente viu em outros vídeos passados, que é muito importante a gente entender como é que a gente se comporta. E com o dinheiro não é diferente. Com o dinheiro a gente vai ter, a nossa tendência é manter o mesmo comportamento, né? Quase certo. E descobrir as nossas forças, as nossas fraquezas e aplicar isso na nossa vida financeira, na construção da nossa liberdade financeira. Outra coisa que a gente também precisa aplicar, por isso que é bom a gente treinar essa questão das virtudes, a gente aplicar a prudência. Eu construí
uma conta da liberdade financeira, eu estou sendo prudente. Eu vou estar sendo justa, que eu vou pagar todas as pessoas o que cada um, né, que eu devo pagar para cada um. Eu vou estar usando a fortaleza, porque eu vou precisar ao longo do tempo da fortaleza para manter. E eu vou usar a temperança para não exceder em algumas coisas ou faltar em algumas outras coisas. Entende como é importante a gente começar a trabalhar essa questão das virtudes também? A gente acaba usando tudo. Na verdade, a gente acaba usando tudo. E eu estava até pensando, conforme assim, né? A gente for observando, em fazer um estudo mais aprofundado, anexando todos esses elementos com base de sustentação, porque eu acho muito importante, porque na verdade está tudo conectado. Bem, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado, que tenha sido útil esse conteúdo para você. Lembrando que com a mentalidade certa, com a nossa maneira certa de pensar, com disciplina para juntar, poupar, investir, mais aqueles passos práticos lá. Você entendeu o conceito da galinha, né? Espero que tenha entendido. A gente consegue. Mesmo que não se ganhe fortunas. Antigamente, quando se falava nisso, parecia que você precisava ganhar um monte. Não, está tudo atrelado ao seu estilo de vida que você pretende, ou simples ou um pouco mais requintado, e ao seu comportamento. E eu tenho certeza que você consegue. Consegue, porque eu consegui. Se eu conseguir, você consegue também. Bem, o T. Harv Eker diz uma frase: atire nas estrelas e pelo menos acertará a lua. Comece a atirar, faça o básico bem feito, porque o básico bem feito transforma vidas. Lembra disso. E haja, espero que você consiga usar esses elementos que nós falamos aqui, consiga pensar muito sério no caso, porque é muito, muito importante isso para a sua vida, e é por isso que eu estou falando disso, porque eu sei o quanto é importante, o quanto é bom. Um forte abraço, fica com Deus, até mais. Considere se inscrever no canal se você gosta desse tipo de assunto, faça algum comentário que certamente eu responderei, e até o próximo. Se alguém gosta desse tipo de assunto, considere enviar também. Abração, até mais.